Bom dia, povo de Deus, graça e paz a todos vocês. Obrigado mais uma vez pela tua companhia conosco aqui nessa manhã de domingo, né? Dia de escola dominical, sejam bem-vindos. Nós falamos aqui da Igreja Metodista em São Roque, distrito de Sorocaba, a terceira região eclesiástica. Que bom mesmo que você está conosco. Deus te abençoe bastante. Um abraço para você que tem nos acompanhado, para você que está dando uma espiadinha aqui nesse nosso canal, tá? Sejam todos bem-vindos. É isso aí, vamos lá. Você já sabe, nós estamos estudando a revista Maturidade Cristã, Fé, Experiência e Convivência. Hoje a lição que nós vamos estudar traz o título Mídias Sociais sobre Saber Usar, ok? Fundamentado no Salmo número 15, tá? E por falar em Salmo número 15, prepara o teu dedinho aí, prepara aquela molheirinha aí e ó, vamos ler bastante Bíblia hoje, tá bom? Primeiramente, pessoal, desculpas pela semana passada não ter conseguido subir o vídeo para o canal para a gente assistir a aula na escola dominical no domingo, tá bom? Algumas coisas aconteceram, nada muito grave, né? Foi pura falta de tempo mesmo, tá? O trabalho tomou bastante tempo e uma série de outras coisinhas também. Mas hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor, tá bom? Espero que você seja edificado, espero que você seja edificada com esse estudo também. Objetivos da nossa lição, né, que vai falar um pouquinho sobre mídias sociais, sobre como saber usá-las. Quando eu li esses objetivos, eu escrevi na frente assim, ó, que pretensão dos autores, né? Mas assim, escrevi pretensão não com uma dúvida de, ó, pretensioso demais, não vai ser alcançado. Não, mas sim assim, ó, como que nós vamos caminhar para chegar lá? E vocês vão ver que a gente consegue sim, à luz da palavra do Senhor, entender e compreender um pouquinho mais, tá? Então os objetivos estão na telinha aí, você pode ver, né? Refletir um pouco sobre o comportamento nosso, né? Nas redes sociais e estabelecer alguns parâmetros de comportamento nessas redes sociais. Como eu falei de pretensão, né? Nossa, que pretensão dos autores, né? Da lição, da revista, colocar esse tema para a gente, né? E estabelecer parâmetros, né? Para a gente, como a gente se comportar nas redes sociais. E pretensão aqui do lado positivo mesmo, né? Pode ser um ato positivo apresentado no sentido de eu quero alguma coisa, eu quero alcançar alguma coisa, eu aspiro a alguma coisa, eu tenho desejo por alguma coisa, né? E isso nos incita a conseguir aquilo que a gente quer, que a gente almeja, tá? Então é nesse sentido que eu falo a palavra pretensiosa, a palavra pretensão, não no sentido assim de, nossa, que pretensão, não vamos alcançar. Não, é positivo, tá bom? Então, enquanto escola dominical e igreja, a gente não vai aqui nesse espaço, obviamente, né, falar ou dizer o que você pode, o que você não pode acessar, curtir, publicar, comentar, enfim, etc, tá bom? Não é nada disso. Mas, como eu falei, à luz da palavra de Deus, nós vamos conversar e procurar estabelecer parâmetros, estabelecer algumas regras, alguns princípios de comportamento nas redes sociais. É isso. Então, um dos nossos pretensiosos e alcançáveis objetivos, vamos lá. Primeiríssimo lugar, o que são mídias, vale a pena destacar, né? E o que são mídias sociais. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Rapidamente, tá? Rapidamente mesmo, tá? Resumidamente, então, mídias é um conjunto dos diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. É isso. Abrange, então, uma série de plataformas diferentes, de diferentes plataformas que agem, então, como meios, né? Meios para disseminar, para espalhar as informações. Exemplo, para ficar mais claro, são jornais, revistas, televisão, rádio e a internet, que nós vamos falar um pouco dela daqui a pouco. Esses meios de comunicação, vamos chamar assim de tradicionais, podem ser caracterizados como uma via de mão única, tá? Na qual nós temos poucas possibilidades de participar ou de dar uma opinião a respeito daquilo que nos chega, daquilo que nos é colocado, nos é apresentado, tá certo? Primeiro vem o jornalismo, né? Como mídia tradicional, que tem a finalidade principal de passar informações, e mais tarde, depois do jornalismo, vem então a propaganda, fazendo uso dessas mídias tradicionais. A propaganda, então, ela se apropria dos meios midiáticos para atingir os seus objetivos, visto que a mídia, ela atinge e exerce uma enorme influência na vida das pessoas nos dias de hoje. Falando um pouco de mídia, né, de onde vem a palavra origem, né? Na língua portuguesa, o termo mídia, ele se originou, dá uma olhadinha aí, do inglês media,
né? E a versão simplificada, que é a versão simplificada de mass media, que consiste na expressão utilizada para se referir então aos meios de comunicação em massa, ok? Porém, principalmente após o advento da internet, a mídia então ela passa a ser mais heterogênea, mais diversificada, pautando os assuntos que não são apenas de interesse exclusivo das grandes empresas de comunicações, do jornalismo e das propagandas, então, deixando de ser só jornalística e de propaganda e passando então a uma outra característica que nós vamos chamar de mídia alternativa. Então, com a chamada mídia alternativa, assuntos que em outros tempos eram ignorados pela mass media, né, pelos meios de comunicação em massa, esses assuntos passam a ser discutidos nas plataformas online, principalmente através das redes sociais, é isso. Atualmente, né, as pessoas ligadas à comunicação, os experts, as pessoas que dominam a questão da comunicação, os comunicólogos, como dizemos por aí, eles dividem os tipos de mídia em duas principais categorias, que são a analógica e a digital ou eletrônica, tá? A analógica e a digital ou eletrônica, duas principais categorias. E a principal diferença, né, desses modelos é a possibilidade do feedback, é a possibilidade do retorno através da mídia digital presente na internet, por exemplo. Ou seja, na chamada mídia analógica, ou também chamada como mídia tradicional, o processo de comunicação ele é unilateral, ficando o receptor, a pessoa que recebe a informação, incapacitada, sem condições de responder ou de interagir, né, com a informação ou o conteúdo que ela recebe. Então isso é mídia. Agora o que é mídia social? Aqui então a diferença básica. A mídia digital ela se desenvolveu com o advento da internet, nós sabemos disso, né? Facilitando então aí sim então, a troca de informações entre os produtores midiáticos e os seus receptores, aquela pessoa que está recebendo a informação. Além de possibilitar, a gente vai dizer assim, algo inédito e revolucionário na comunicação, que é a interação, agora eu estou dizendo instantânea, entre as partes. Hoje você tem lá o seu sininho, você recebe a informação, você tem o Twitter, que é na hora você recebe um assunto, e já se quiser e achar conveniente, você responde, você participa, você interage. Então, as redes sociais, também conhecidas como mídias sociais, então nós vamos falar mídia social, rede social, é a mesma coisa, tá? Elas são atualmente os principais meios de comunicação digital existentes. Dá uma olhadinha aí no ranking, né, das 10 redes sociais mais usadas do Brasil no ano de 2020, tá? Esse é o ranking de 2020. Então essas redes sociais que você vê aí, o ranking das 10 principais, esses serviços foram criados com o propósito de facilitar as relações sociais, né? E nós estamos falando de relação social, né? De relacionamento interpessoal na nossa terceira unidade aqui da nossa revista. E essas mídias, essas redes foram criadas então com o propósito de facilitar as relações sociais de pessoas que compartilham os mesmos interesses, obviamente, né? Os mesmos interesses, as mesmas experiências, ou ainda algumas conexões, que nós vamos chamar assim de conexões da vida real, assuntos, né? Conversa, bate-papo, você pega o seu telefone, faz uma chamada de vídeo para uma pessoa que você não vê há algum tempo e consegue conversar, interagir com ela ali, e o que era uma conversa quando você só falava de 2, 3 minutos, acaba virando um bate-papo de... Você que sabe o tempo que você gasta na sua mídia social. Mas é isso, né? Facilita também as nossas conexões na vida real. Conversa, bate-papo, coisas do dia a dia mesmo, tá? Ah, vou ensinar você a fazer uma receita, minha filha. Ô, meu filho, mãe, como é que se faz para fritar ovo? A mãezinha coloca o celular lá, ó, filho, você quebra o ovinho aqui, deixa a gordura esquentar, deixa o óleo esquentar aqui, depois que estiver quente você coloca... Dá para fazer isso hoje, né? No dia a dia. Então, essas mídias são caracterizadas como plataformas interativas, principalmente interativas, que contam com uma grande variedade de serviços agregados, tá bom? Resumindo então, diferente dos meios de comunicação tradicionais, as mídias sociais elas constituem canais de relacionamento na internet, nos quais existem diferentes possibilidades de interação e participação entre os usuários. É isso, pessoal. Nós falamos um pouquinho aqui sobre mídias sociais. Nós sabemos que cada vez mais as pessoas elas têm se conectado às mídias sociais com um expressivo aumento do número de pessoas adultas, principalmente, inclusive pessoas adultas. Tá? O WhatsApp e o Facebook, somente como exemplo, já não são
apenas espaço para gente mais jovem, tá bom? Eu fui dar uma pesquisadinha aí, você vai ver duas manchetes, obviamente não são atuais, não são de agora, recentes, mas eu fui dar uma pesquisadinha e veja o quanto isso é impressionante. O Brasil possui hoje cerca de 30 milhões de idosos acima de 60 anos, tá? Ainda não cheguei lá. Até 2030, a terceira idade deve dobrar, deve passar dos 30 milhões de idosos. Então, com a popularização dos smartphones, que você está vendo aí o meu smartphone, né? Está sendo usado para fazer essa gravação, com a popularização dos smartphones e o avanço dessa parcela da população no e-commerce, né? São as plataformas de compras, né, as compras pela internet, tem aumentado a participação dos idosos nas redes sociais, favorecendo também, além das compras, o relacionamento com parentes e amigos. Olha que legal, né? Então, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, eles mostram que quase 61% já possuem um celular desses idosos, né, dessa classe que nós estamos chamando aqui de terceira idade, já possuem um celular para uso próprio. E um quarto desses quase 61% costumam acessar a internet. Olha quanto tem para crescer esse mundo ainda, né? Este um quarto dos idosos brasileiros que está conectado à internet já representa nada menos que 7 milhões e meio de pessoas. E essa popularização dos smartphones também facilitou a entrada dessa parcela da população nas redes sociais, isso mesmo, porque o manuseio é mais intuitivo, mais interativo, mais compreendido e mais facilmente assimilado por eles. E não por acaso, né, nos últimos 2 anos, esse foi o grupo que mais cresceu em número de perfis no Facebook. Olha que legal! E nessa pesquisa a gente percebeu também, foi verificar, que o estado brasileiro com o maior número de idosos conectados às redes sociais é o estado do Rio de Janeiro. E a experiência de uso da terceira idade, por exemplo, no Facebook, não se resume somente àquilo que nós falamos que é o potencial para consumo, né, nas compras, mas também, principalmente, e aí que eu gosto disso, né, pelo caráter afetivo, pelo caráter humano da coisa, com uma relação mais direta com um dos problemas mais recorrentes na terceira idade, que pode ser a questão da solidão, né? Isso aproxima as pessoas, ela ajuda a aproximar as pessoas. E por serem pessoas experientes, né, que já viveram e já viram de tudo um pouco, criaram filhos, criaram netos, hoje essas pessoas querem aproveitar as suas aposentadorias e, se a gente puder dizer, né, digamos assim, reencontrar as pessoas que fizeram parte de sua história para recontar a sua história. Olha que legal isso, eu acho isso, tá? Eu gosto disso. É muito comum, né, nós encontrarmos pessoas com quem nós trabalhamos antes, com quem nós nos relacionamos há tempos atrás, e por algum motivo nos distanciamos, né, no tempo e na distância física, não nos encontramos mais, e quando nos encontramos falamos de coisas que vivemos junto com essas pessoas lá atrás. Isso é muito comum. É isso. Se para os millennials o Facebook se apresenta como uma porta de saída para conquistar o mundo, para quem está acima de 60 anos parece que esta é uma forma somente de estreitar os relacionamentos com quem já se conhece. Não preciso mais conquistar o mundo, eu quero rever pessoas, eu quero ter contato com pessoas que já foram do meu relacionamento. Isso mesmo, então, estreitar relacionamentos, trazer amigos e parentes para dentro de casa e compartilhar memórias, quebrando tabus e medos em relação ao uso da internet. Quero propor aqui uma pesquisa rápida com vocês que estão nos assistindo aí. Não sei se você está vendo a gente domingo de manhã ou não. Não no chat, mas nos comentários. Vai ser mais como uma brincadeira, tá? Essa é uma sala com lições dirigidas para a classe de adultos, a gente sabe disso. Mas como ele está no YouTube, colocar no YouTube, qualquer pessoa tem acesso, porque é livre, os assuntos são de temas livres, não tem problema. Como está disponível na rede social, eu queria que você fizesse, você que está acessando e está acompanhando essa aula, faz uma coisa para mim. Escreve lá, tua idade. No meu caso, eu vou colocar 38. 38 anos só de metodista, tá? É isso mesmo, escreve lá a tua idade nos comentários, não no chat, para a gente depois fazer uma pesquisa, um levantamento, e eu prometo que no domingo eu trago uma posição para vocês aqui, o resultado dessa nossa pesquisa, tá bom? Resumindo, vai lá nos comentários e só coloca o número lá, pá, que é a sua idade, tá bom? Se você quiser, obviamente, participar dessa nossa brincadeira. No entanto, independentemente da idade,
todas as pessoas precisam ter cuidado com o que postam, com o que comentam, com o que curtem, com o que transmitem. Isso é fundamental, tá certo? Então, quem deseja interagir nas mídias sociais de forma madura, cristã, não pode abrir mão de alguns princípios que são bíblicos. É sobre isso que trataremos nessa lição. A Bíblia, ela não se propõe a tratar os assuntos da sociedade atual, da sociedade contemporânea, mas a gente pode tomar emprestados, obviamente, alguns princípios bíblicos para fazermos uma o quê? Uma avaliação, isso mesmo, pessoal, coerente e principalmente sensata sobre esse tema mídias sociais, tá bom? Então vamos lá. Fundamento bíblico por dentro do assunto contextualização. O texto proposto, você viu aí, é o Salmo 15. Vamos então ler o Salmo número 15 da nossa revista? Que a nossa revista propõe como texto básico, texto fundamental. Diz assim a palavra do Senhor. Já começa com um título que eu gosto muito, né? O cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e, de coração, fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, ou seja, ao cruel, ao desumano. Mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, com lucro, com ágio, com juros, com interesse, nem aceita suborno contra o inocente. Quem, deste modo, procede, jamais será abalado. Fizemos a leitura do Salmo número 15. Falando um pouquinho sobre o livro de Salmos, então, a gente pode entender que a palavra-chave do livro de Salmos é louvor. Um panorama, então, a respeito do livro de Salmos. Foi escrito por aproximadamente 7 autores, dentre os quais o principal, o mais notável, é o rei Davi. O livro de Salmos ele estende-se sobre 1000 anos da rica história de Israel, que vem, ou que vai, né, que conta desde a época de Moisés ao retorno do exílio da Babilônia. Então ele vai da época de Moisés até o retorno do exílio da Babilônia. Essa é a história que é contada, que passa de geração em geração no saltério, tá? Então o termo salmo, ele se origina de uma palavra grega que significa uma música que é cantada acompanhada por um instrumento de cordas. Por isso, saltério, tá bom? Usados como hinos do templo, os salmos expressam a diversidade da emoção humana. Louvor a Deus, temor dos inimigos e uma extrema confiança na bondade, majestade e no poder de Deus. Então, esse aqui é um panorama rápido do livro de Salmos. Opa! Vamos lá! Os salmos eles podem ser classificados, então, em diferentes tipos de acordo com as suas características literárias. E a organização dos salmos, né, em grupos, indica que, apesar de a poesia, né, como eu falei aqui, a palavra-chave louvor, embora a poesia ser a característica mais literária, a característica elementar no livro de Salmos, basicamente quase todos eles, há uma variedade de gêneros literários no saltério, no conjunto dos salmos. Vamos dar uma olhadinha rápida nos tipos de salmos mais comumente identificados? A revista apresentou para a gente 4, mas eu consegui aqui destacar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de salmo. Vamos ver? Então nós temos dá uma olhadinha aí, vamos relacionar aqui para vocês. Os salmos de louvor, que o tema principal é exaltar e louvar ao Senhor, especialmente pela revelação dos seus atributos, certo? Salmos de lamento, expressam a necessidade pelo socorro de Deus diante de determinada circunstância. Os salmos de ação de graças, que expressam gratidão pelas bênçãos divinas. Os salmos de romagem, instruir, que tem a função de instruir os fiéis à consciência de buscar ao Senhor e, ao mesmo tempo, preparam uma disposição apropriada para a adoração ao Senhor. Temos também os salmos reais, que são os salmos que falam principalmente da realeza de Deus, e os salmos imprecatórios. E aqui cabe uma explicação e até um exemplo para a melhor assimilação nossa. Salmos imprecatórios são aqueles salmos em que o autor pede a Deus que ele castigue os seus inimigos, ou seja, são aqueles salmos que invocam a ira e o castigo divino sobre os inimigos de Deus e do seu povo. Vamos ver um exemplo aqui? Eu quero ler o Salmo 137, dos versículos 7 até o versículo 10. Diz assim: saudades da pátria, né? É o famoso, as margens do rio da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos, então quando o povo estava no exílio, tá bom? Diz assim,
mas aí eu quero me referir somente aos imprecatórios, às imprecações, tá bom? Contra os filhos de Edom, lembra-se, Senhor, os inimigos do povo do Senhor, de Israel. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia, arrasaia até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Meu Deus. Vamos lá. E aí, eu pediria que você lesse, olha aí, o Salmo 109. Contextualização um pouquinho desse Salmo 109. Davi está fugindo de Saul, que Saul, de certa forma, descobre que Jonatas, o seu filho, ele se junta a Saul numa relação de amizade muito grande, muito intensa, e Davi, então, por isso, ele é obrigado a fugir da presença de Saul, que queria matá-lo. E ele se esconde nas cavernas, um pouco antes do seu encontro com Abigail e com Nabal, que foi tema de uma lição nossa semanas atrás, lembra-se? Abigail e sabedoria nos conflitos. Tá? Então eu queria que você lesse mesmo depois o Salmo 109, porque se a gente pudesse dizer assim, né, este é um dos salmos imprecatórios, o que nós podemos considerar como o clássico dos imprecatórios. Até o seu próprio título, né, do Salmo 119, né, ele fala sobre as imprecações contra os inimigos de Deus. Então leia lá os salmos imprecatórios, somente um pouquinho de cultura aqui na nossa escola dominical, tá bom? E depois dos salmos imprecatórios, nós temos os salmos sapienciais, ou os salmos de instrução. Isso mesmo, são os salmos de sabedoria, que trazem instrução quanto à vontade de Deus para a vida humana. Ou seja, salmos que fornecem orientações práticas, acreditem, para a vida do crente neste mundo, atualmente. É isso mesmo. E no Antigo Testamento, né, esses salmos de instrução, geralmente eram utilizados pelo povo para a observação do passado, para relembrar o tempo da saída do Egito, para relembrar o tempo da escravidão, com o intuito simplesmente não de ficar sofrendo, mas de avaliar a sua situação atual. Olha só, eu presente hoje, eu me encontro melhor do que eu estava antes. E como eu posso fazer para melhorar, para que a minha condução para o futuro, para o propósito que Deus tem para mim, que é a libertação e salvação da nossa alma. É isso, tá? Salmos de instrução ou salmos sapienciais. A nossa revista, então, ela traz aqui uma parte que diz assim que, quando se trata de alguma coisa atribuída a Davi, Davi escreve e Davi coloca toda a sua vida, toda a sua situação, ele abre o coração, ele lamenta diante do Senhor, ele escreve salmos lindos e maravilhosos. E quando fala do caráter de Davi, né, diz que a descrição desse caráter ela é organizada mediante uma pergunta básica que ele faz no início do salmo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E a gente pode entender assim que tabernáculo e santo monte são expressões que representavam para eles lugares de culto ao Senhor. Então quem poderá morar traz a ideia de ser bem recebido neste lugar, tá? A resposta à pergunta começa com duas expressões. Quem poderá morar? Ele já responde: quem vive com integridade e quem pratica a justiça. Elas definem a pessoa adoradora. Elas quem? As expressões viver com integridade e praticar a justiça. E é nessa categoria de salmos, então, salmos sapienciais, salmos de instrução, que se encontra o Salmo 15, né, elencando uma série eu chamei de atitudes de quem teme a Deus. E apresenta então aqui no Salmo 15, uma lista de obrigações em relação a Deus e em relação ao próximo que nós temos que, digamos, praticar. Tá? Eu contei 11, vamos lá. Veja aí as 11 que eu contei. O que vive com integridade. Uma pessoa íntegra, ela não negocia sua vida moral, não negocia seu caráter sob qualquer circunstância. Integridade não negocia valores. Age de acordo com o que é cristão. A integridade tem como alvo implicações, eu diria assim, eternas e não apenas momentâneas. Então, eu vou curtir para eu aparecer, eu vou fazer para... Não, são coisas que são pensadas para a vida eterna e não momentâneas e nem rompantes, tá bom? Você tem sido honesto, íntegro com as pessoas que estão à sua volta no dia a dia? Quem são essas pessoas? Você sabe quem está à sua volta no dia a dia. Seus pais, seu cônjuge, seus filhos, seus empregados, seus patrões. Tem sido honesto com eles? A segunda relação que eu vi aqui é pratica a justiça, né? E aí eu quero ler um provérbio aqui pra gente, né? Provérbio número 21, Provérbios capítulo 21, versículo 15.
diz assim a respeito de quem pratica a justiça. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Isso mesmo. Vamos lá. O que é a justiça aqui? Praticar aquilo que é equilibrado, aquilo que é equitativo, leal, bom, justo, correto e íntegro. Devemos praticar a justiça sempre, não só quando nos convém. Quem pratica a justiça agrada a Deus. É a conduta de homens virtuosos, valorosos, que só farão coisas santas e sábias. Não precisa ter ninguém olhando, você sabe que o seu caráter não está ligado a quem te vê, a quem te olha, a quem te sonda, mas ao Senhor, Criador de todas as coisas. No Antigo Testamento, então, essa questão da prática da justiça, ela se relaciona com a proteção da vida, a preocupação com as pessoas desfavorecidas, lembra? A causa das viúvas, tudo mais, tudo certinho. E a ideia de fidelidade à aliança que o Senhor preparou e entregou para eles, tá? Terceiro ponto, falar a verdade de coração. Falar a verdade de coração aqui não é, digamos assim, entre aspas, só falar a verdade, mas ter vontade, ter desejo de falar a verdade ou de não mentir, tá bom? Uma das palavras hebraicas, né, mais maravilhosas que a gente encontra na Bíblia é uma palavra bem curtinha, pronunciada como lev. Tá aí a palavra. Essa palavra é frequentemente, então, traduzida como coração. Mas, na verdade, se a gente for olhar para o original, ele é muito mais do que só o órgão central do nosso sistema circulatório. O lev é o órgão humano central, representa o ser interior, nosso ser interior. É o que nos faz amar, chorar, pecar e ter empatia pelas outras pessoas, pela situação dos outros também. Por esse motivo, no hebraico original, na Bíblia, inúmeras qualidades morais são expressadas ou são expressas usando a palavra lev. É isso, tá? Um quarto ponto que nós lemos no Salmo número 15, não difama com a sua língua. A gente vai ver assim, calúnia, mentira, difamação, elas geralmente vêm juntas, não é verdade? Então, difamar alguém, o que é? Difamar alguém é dizer que essa pessoa, que esse alguém foi autor ou foi autora de um ato desonroso, ou seja, sair espalhando algo sobre alguém e que prejudique a sua reputação. Novamente, né? Uma das peneiras, um dos filtros da aula passada, você tem se certificado. Quais são esses filtros, né? Verdade, bondade e necessidade. Você tem certificado, você tem certeza de que as informações que você passa adiante sobre uma pessoa, sobre um tema, sobre uma situação, elas são verdadeiras? Verdade, bondade e necessidade. Só para a gente lembrar aqui, né? Conforme as peneiras de 1 Coríntios 6,12 na Bíblia, é conveniente? É dominante? É edificante? É bom? É necessário? E acima de tudo, isso que você está fazendo, que você está falando, está postando, glorifica a Deus? Podia ficar aqui fazendo minuciosamente o estudo desses 11 pontos que Davi coloca no Salmo número 15. Mas não dá tempo para a gente fazer isso, tá? E nem é o fundamental para a nossa aula. Ponto número 5, não faz mal ao próximo. Não lança injúria contra o seu vizinho. Despreza o réprobo, o cruel, o desumano. Honra os que temem ao Senhor. Jura por si mesmo e não se retrata. Essa questão do juramento está escrito no Salmo número 15. Nós lemos como está aqui, mas a gente já sabe que Jesus nos ensinou que não há necessidade de jurar por motivo algum, que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, tá? Não empresta o seu dinheiro com usura, com lucros, com ágio, com juros, tá? Não aceita suborno contra inocente. Você se identifica com alguma dessas características? A gente podia falar esmiuçadamente de cada uma dessas 11 atitudes dessa relação, mas vamos ficar somente com o resumo, com o fechamento do texto. O versículo diz assim, o último versículo, versículo 15. Quem deste modo procede, né, os 11 pontos dessa lista, não será jamais abalado, ao meio da revista atualizada. Quem age deste modo jamais vacilará, tropeçará, Bíblia de Jerusalém. E quem assim procede nunca será abalado, Bíblia em ordem cronológica da editora Vida. Tá certo? Vamos lá. John Wesley, quando ele comenta esse último versículo, né, do Salmo número 15, acho que é o versículo 5, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, o final do versículo 5. John Wesley, ao comentar o último versículo desse Salmo, ele afirma sobre a pessoa que assim procede,
que essa pessoa permanecerá com Deus aqui e quando morrer estará sempre com o Senhor. Olha aí, ou seja, praticar os pontos desse salmo é garantia de vida eterna com Deus. Isso mesmo. Vamos lembrar o contexto histórico desse salmo? Como eu disse já, é um salmo que foi escrito por Davi no ano de aproximadamente, segundo os estudiosos, 1015 a.C., num tempo em que a arca era trazida de volta de onde? Ela tinha ficado um período de 3 meses na casa de Obed-Edom, ela estava sendo trazida de volta então da casa de Obed-Edom para Jerusalém. E eles estavam se preparando para receber a arca, quando Davi escreveu esse salmo número 15. Davi recebe, fica feliz, oferece holocausto, oferece sacrifício perante o Senhor. Mas a sua esposa, Mical, vendo ele feliz da vida, dançar, celebrar de felicidade, ela despreza Davi perante as pessoas, ela o despreza em seu coração. Por que estamos falando isso? Por que falar data? Por que falar contexto histórico? Por que falar que esse salmo foi escrito nessa época do recebimento da arca? Simplesmente, meus queridos, porque apesar do tempo em que ele foi escrito, há 3.036 anos atrás, mais ou menos, né, se a gente pegar a data de 1015, data em que ele foi escrito, como toda a palavra de Deus, esse salmo ainda reflete a ideia de educar, de dar instruções a respeito do comportamento humano para os dias de hoje, para hoje. Hoje, dia 27 de junho, é isso mesmo? Isso mesmo, 27, o dia que está indo ao ar esse vídeo, o dia que esse vídeo está estreando, 27 de junho de 2021, ou seja, há 3.036 anos atrás ele escreveu uma coisa que nos serve para nos educar a respeito do comportamento até hoje. Controle a tua língua, o Salmo diz. Diga a verdade. Recuse-se a caluniar pessoas. Mantenha a palavra, como eu disse, sim, sim, não, não. Lição da aula número 14, semanas atrás. Somente a verdade, fundamentada no princípio do Sermão do Monte de Jesus, com as suas instruções, Mateus capítulo 5. Isso mesmo. Por isso, então, meus queridos, a gente pode dizer assim, que o Salmo número 15, ele é ainda, até hoje, para nós, um salmo que funciona como um código de conduta, né? Como proceder. Ele pode e deve ser aplicado na vida das pessoas cristãs em todos os ambientes de convivência, em todos os lugares, podemos entender assim. O que se estende aos ambientes virtuais, eu diria, né? E principalmente nos ambientes virtuais, né? Onde, me parece, as pessoas, eu não sei se eu posso dizer essa, mas eu vou colocar, as pessoas, infelizmente, têm passado mais tempo de suas vidas nos ambientes virtuais. Então, logicamente, que é onde você passa mais tempo que você precisa se moldar, se educar melhor. Tá? E com tudo isso, né, só essas 11 características elencadas aqui por Davi, ela nos garante, segundo Wesley, a nossa permanência, a nossa estada, né, nossa vida eterna com Deus. Né? Praticar os pontos desse salmo é garantia de vida eterna com Deus. De seu Gonçalves diria facinho, facinho, tranquilo, tranquilo. Na revista, nós temos aqui palavra que ilumina a vida, né? Falando então mais especificamente sobre as mídias sociais. As mídias sociais hoje, elas são um universo muito complexo, muito diversificado. E nela nós nos reencontramos com pessoas, nós conhecemos outras pessoas nas mídias sociais. E nela, nas mídias sociais, nas redes sociais, nós temos a possibilidade de nos organizar em grupos, né? E compartilhar informações dos mais variados tipos, inclusive aquelas que dizem respeito à palavra de Deus. Olha, nós estamos aqui usando a mídia social, usando o YouTube, né? Para passar as informações para você a respeito da palavra de Deus. Isso agora, nesse instante. Glória a Deus por isso, né? No entanto, a gente sabe que esse espaço ele não está somente cheio e recheado apenas de coisas boas, há também muitos equívocos, né? Por exemplo, a divulgação de notícias falsas, fake news, a divulgação de pornografia, a divulgação de conteúdos que valorizam a violência e fortalecem o racismo, há também ações para difamação de pessoas, roubo de dados e por aí vai, por aí vai. No entanto, né, eu diria, diferente do que muitas pessoas pregam, as mídias sociais em si, elas não são um problema. O problema não é a mídia social, o problema é quem está digitando, o problema é quem está falando, o problema é quem está propagando isso, tá certo?
A questão está em como nós nos servimos delas, então, e com que motivação as pessoas a utilizam, tá certo? É muito difícil falar sobre o comportamento nas redes sociais, porque, segundo os estudiosos também, existe uma linha muito tênue, né, muito pequena, entre o que uma pessoa considera certo e o que é certo para um e certo para o outro, né? Isso é um problema. Opa, peraí. Para nós cristãos, não é um problema não, né? Porque nós já temos, ou deveríamos ter o nosso posicionamento, o nosso lado. Digamos assim, que é o lado da verdade, do que é certo. A gente sabe isso, conforme preceitos e ensinamentos bíblicos. Tá bom? Então, vamos fechar assim? Nós já temos nosso posicionamento, né? Não devemos esquecer dos bons modos nas mídias sociais. Estamos falando do comportamento lá, tá? E principalmente da empatia. Quem está do outro lado vai receber isso? Como vai ser recebido? Não devemos também, nem precisamos discutir sobre tudo, porque o mínimo de conhecimento de causa, de leitura sobre determinado tema que está sendo ali, ajuda bastante. Verifique antes de fazer qualquer comentário, publicação, o fundamento das informações, a veracidade dos fatos. Eita palavrinha, né? Chato, para ficar só nessa palavra, né? Você fazer uso ou você estar presente num grupo de amigos, de família, e tem lá alguém lá, cabeça baixa, pescoço de tartaruga e só isolado do grupo, né? Aí você, fulana, fulano, tá mergulhado ali dentro, nem sabe onde está, nem sabe o que está fazendo às vezes. Então é isso. O Salmo 15, né, quando ele descreve o comportamento da pessoa que adora a Deus, todas aquelas 11 relações que nós colocamos, ele destaca o seu compromisso com o próximo, principalmente com o próximo. Assim, ele nos ajuda a refletir sobre como uma pessoa madura na fé pode interagir nas mídias sociais, isso mesmo, nas mídias sociais. Trazendo o quê? Um compromisso, primeiramente, um compromisso radical com a verdade. Pessoas mal intencionadas estão ali junto com pessoas de boas e com boas intenções também, né? E essas pessoas mal intencionadas estão comprometidas com a divulgação de notícias falsas, mas a maioria apenas compartilha aquilo que lhe chama a atenção. Na dúvida, não compartilhe. Não podemos propagar mentiras e devemos educar, devemos denunciar quem de forma irresponsável as divulga. Cuidado com as interpretações equivocadas. Respeite as pessoas. As pessoas, ao lerem as postagens umas das outras, muitas vezes elas as tomam como indiretas, como se fosse algo pessoal, algo para elas. Assim pode começar, isso é problema de pastor, né? Pastor, quando recebe revelação de Deus e fala de púlpito e ministra tal, ele está falando de mim, né? Não, está falando um recado para você, irmão, mas não de você, tá bom? As pessoas, ao lerem as postagens, então, como eu disse, elas podem tomar isso como indiretas para elas. E assim pode começar uma troca de ofensas e mal-entendidos. Então, se o seu nome não foi citado na postagem, como eu falei, mesmo que você acredite que tenha sido uma indireta, calma, take it easy. Contenha-se, isso mesmo, tá? Respeito às pessoas ou respeite as pessoas. Não trate as pessoas de maneira diferente da maneira como você gostaria de ser tratado. Empatia. Não escreva nada que possa humilhar ou que possa expor alguém. 4. Escolha bem o que postar. Não escreva nada do que você se envergonhe depois. Reflita. Isso mesmo. Cuide para que as suas postagens estejam repletas de mensagens que simplesmente abençoem a vida das pessoas que terão acesso. Anuncie a palavra do Senhor, mas cuidado também com o seu testemunho de vida. Ou seja, não é só escrever e falar bonitinho. Se comporte como você está escrevendo, com o que você está compartilhando também. E aqui o número 5 é cuidado com o que você aceita compartilhar na sua intimidade. Preserve a sua privacidade, proteja você e proteja a sua família também. E eu coloquei mais 3 itens aqui, além desses 5 que a revista ela nos prepara aqui. Que é o item 6, não ficarmos o tempo todo online para o mundo e offline para a família, para os conhecidos, para os amigos, não é verdade? Outro dia eu estava comentando com o João Arce, né? Logo nós vamos estar pedindo o dízimo do tempo das pessoas que ficam nas redes sociais, né? Nós não, perdão, o Senhor, né? Me dá 10% do seu tempo, né? Não precisa ser todo o tempo não, esse dia inteiro. Dá 10% só do tempo que você fica navegando lá,
Isso basta para mim, isso é suficiente para mim, diria, né, hoje em dia eu brincando com o João Arce tempos atrás. Então não ficarmos o tempo todo online para o mundo e offline para a família. E número 7, não nos fazermos companheiros dos tolos, especialmente em contendas de palavras. Provérbio 13, versículo 20 diz assim: quem anda como sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E ainda no Novo Testamento, para fazer a contrapartida, né? 1 Timóteo 6,20. Vamos buscar aqui 1 Timóteo 6,20. 1 Timóteo 6,20 diz assim, conselho final, né? Você, ó Timóteo, Paulo falando, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente as pessoas chamam de conhecimento. Toda discussão vã, toda discussão que não leva para caminho nenhum, afaste-se disso, deixe disso, tá certo? Então não vamos fazer companheiros dos tolos, especialmente em contendas de palavras. E número 8, né, que eu coloquei aqui, não criarmos uma dependência de louvores, de reconhecimento por parte dos outros, pelo que somos ou fazemos. No caso das redes sociais, não fique dependente de likes. Não espere que as outras pessoas... Não. E de novo, né, vamos lá, Provérbios 27, versículo 2. Seja outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. E fazendo contrapartida sempre com o texto no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 16, diz assim, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, tenham convivência com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. É isso aí. Também, em Daniel 12, versículo 4, leia lá Daniel 12, versículo 4, se quiser ler o contexto de onde isso está tirado, né? Diz lá na Bíblia que o conhecimento se multiplicará. E por isso, né, eu trago aqui um outro destaque, e aqui um destaque positivo sobre as mídias sociais, é por meio delas que aquela pessoa, presta atenção, hein, que ficou impossibilitada, não que escolheu ficar em casa, mas que ficou impossibilitada de ir ao culto por algum motivo, doença, trabalho, outro motivo qualquer, ela pode acompanhar a transmissão ao vivo do culto, ou assistir depois, né, ao vivo mais gostoso, né, do culto da sua igreja, e assim, ela pode ali adorar e louvar ao Senhor e também ser edificada com os louvores e com a pregação que está sendo ministrada ali. Atenção, né? Isso não tem nada a ver com o fenômeno do desigrejamento, tá? Que é outra coisa, que é digamos assim, a decisão arbitrária de não frequentar as igrejas. Nós estamos falando que você está impossibilitado, e hoje nós temos motivos até para ficar em casa, né? Não nos reunimos em massa, mas o contrário disso, tá? Nós estamos dizendo aqui que se você está impossibilitado, não tem nada a ver com desigrejamento, isso que eu quero dizer, né? Que é o contrário do ensino e costume que a Bíblia prega pra gente, que está lá em Hebreus 10, 25. Depois, se você... Vamos ler Hebreus 10, 25? Que é a respeito do costume de se congregar, né? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. É isso. Deixa eu dar uma informação. Está sobrando lugar nos cultos de domingo. Está sobrando lugar. Faça a sua inscrição. Nós estamos trabalhando com um número reduzido, limitado, né? Que a nossa legislação municipal, ela pede, ela exige, mas nós estamos cumprindo as normas sanitárias, estamos trabalhando lá. Faça a sua inscrição no WhatsApp da igreja, né? Manda uma mensagenzinha lá para a secretária. E não vamos perder a participação dos cultos, não, para os cobertores, tá bom? Voltando então para as redes sociais. Pelas redes sociais, um maior número de amigos pode ser convidado para ir ao culto, para o culto evangelístico, para alguma atividade da nossa igreja. Um maior número, por quê? Do que aquele que nós conseguiríamos se nós tivéssemos que ir de porta em porta. Deixa eu fazer agora uma observação. Eu dei uma informação com relação ao culto, que está sobrando lugar. Eu quero fazer uma observação muito importante aqui. Que de modo algum, o evangelismo virtual, ele deve substituir o evangelismo corpo a corpo, cultos ao ar livre, as cruzadas, os cultos, as cruzadas evangelísticas que nós estávamos fazendo, enchendo as nossas igrejas. Enquanto pessoal, ele é insubstituível. Nós estamos só passando por uma fase, digamos assim, diferente, nós estamos nos adaptando a isso, né? Com algumas adaptações. Pela internet também nós podemos chegar em lugares que jamais chegaríamos presencialmente. Eu estou ministrando uma aula para vocês aqui, eu não sei aonde ela está chegando. A gente não é curioso para saber, né? O Senhor é que sabe onde Ele vai direcionar, para quem Ele vai direcionar e onde essa nossa ministração vai chegar. Então,
podemos chegar em lugares que jamais chegaremos presencialmente e alcançarmos pessoas as quais jamais teríamos a oportunidade de conhecer pessoalmente. Por isso, conforme exorta Paulo a Timóteo, e eu quero ler aqui também, né? Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, vou ler 1 e 2, tá? Diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, eu peço a você com insistência também, que pregue a palavra de Deus, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorte com toda a paciência e doutrina, ou seja, fale a tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. Amém? Caminhando para o nosso fechamento então, meus queridos. Assim, e com tudo isso, nós entendemos que a simplificação da comunicação, ele é um claro resultado desse avanço da ciência, conforme a gente leu em Daniel, capítulo 12, versículo 4, né, que a ciência, o conhecimento se multiplicará. Não é preciso a gente se prender a ferramentas do passado e demonizar as inovações. A novidade é bem-vinda na nossa igreja. Não sei se você sabe, quando começou a pandemia, talvez você tenha notado isso, né? Quando começou a pandemia, isso foi março do ano passado, nós nos reunimos e os primeiros cultos, pastor Eduardo, com coragem, com ousadia, pegou o seu violão e o seu celular e fez uma transmissão do jeito que dava, né? E hoje, graças a Deus, através da bondade do Senhor, da fidelidade dos irmãos, nós investimos, né, nesse ramo, digamos assim, de transmissão via internet. Mesmo quando a nossa igreja estiver lotada agora, com 320 pessoas sentadas, né, acomodadas lá dentro, as nossas transmissões elas vão continuar. As pessoas que estão nos assistindo à distância, elas vão continuar assistindo os cultos à distância, não tenha dúvida disso, né? Então, nós fomos honrados pelo Senhor e conseguimos fazer esse investimento, né, através da nossa comunicação. A novidade é bem-vinda em nossa igreja, como eu disse então, pois ela reflete a criatividade de Deus e, digamos assim, o vento fresco, o frescor da novidade que o Espírito Santo traz para nós. No entanto, a gente precisa lembrar que acolher o que é novo não significa abandonar o que já está presente. Então, né, como eu disse aqui, quando as situações voltarem a se estabelecer, espero que seja o mais rápido possível, né, de voltar para os cultos presenciais, as transmissões vão continuar, tá? Abandonar o que já está presente há mais tempo como fundamento da nossa vivência cristã. As mídias sociais, elas abriram para nós um novo universo e para todas as pessoas que nasceram bem antes do celular e do computador, né? Então, as mídias sociais abriram um novo universo para as pessoas que nasceram bem antes do celular e do computador. Nessas mídias sociais, nós podemos e devemos nos manter como pessoas íntegras que praticam a justiça. Sim, esses espaços se tornam seara do Senhor, amém? Nos quais podemos compartilhar a sua palavra, anunciar a sua salvação e sermos instrumentos da sua graça e do seu amor. Não abra mão desse compromisso, né? Há quem use as mídias sociais para espalhar o ódio, a mentira e mesmo as suas frustrações. Mas a presença de Cristo em nós nos dá sabedoria para lidarmos com o ambiente virtual e o real, de forma que o nome de Jesus seja sempre exaltado em nós e através de nós, tá? Lucas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Fechando aqui então, né, nosso estudo de hoje. Lucas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Dá para ler do versículo 1 em diante, tá? Para contextualizar um pouquinho aqui, ele está saudando as pessoas e falando que ouviu falar de Jesus, ouviu falar das obras de Jesus, mas ele está dizendo assim, ó, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitidos que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Em primeiro lugar, Teófilo. O Teófilo pode ser, a tradução da palavra Teófilo, né? Teo é Deus e Filos é filho, então filhos de Deus.
Lucas pode estar usando aqui uma linguagem figurada, né, para escrever isso para todas as pessoas novas, convertidas. Então, quando ele fala Teófilo aqui, pode ser que ele não esteja se dirigindo a uma pessoa, a um homem com o nome Teófilo, mas simplesmente a todas as pessoas recém-convertidas, a todos os filhos de Deus, né? Então, ele diz aqui, ó, a mim me pareceu bem depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem. Então é isso, minuciosa, acurada, caprichada, esmiuçada, pormenorizada e detalhadamente. No Salmo 15, Davi nos apresenta 11 pontos que precisamos checar em nossas vidas para perceber se há ou não chances de entrarmos na cidade santa ou no reino dos céus, como ele coloca aqui. Porém, é muito mais do que esses 11 pontos, tá certo? Usando de discernimento e maturidade, tema da nossa revista, né? Maturidade cristã, é isso, né? Maturidade cristã, fé, experiência e convivência. Usando de maturidade e discernimento, podemos aproveitar o melhor das redes sociais. Sabemos o seguinte, a condição básica para isso é o nosso coração. E este apenas Deus, nosso coração puro, e este apenas Deus pode nos dar por intermédio da sua graça. É importante sermos humildes quanto à nossa incapacidade, né? Eu não sei tudo, eu não conheço todas as coisas. Então, sermos humildes quanto a essa nossa incapacidade de comunicar de forma plena, de forma que nós possamos olhar para o único que comunica de verdade, o nosso Deus. Sem dúvida, continuaremos aprendendo sempre conforme novas oportunidades forem surgindo, conforme sejam plataformas de redes, sejam dispositivos, sejam tecnologias, sejam inscritos, enfim. E fechando então, né, fazendo um fechamento de tudo isso, queridos. Com tudo isso, podemos ter a certeza de que sempre nós seremos auxiliados em nossas muitas falhas de comunicação e fraquezas pelo Espírito Santo que clama por nós, que habita em nós, que está em nós, que vive em nós. Que ele possa ser o condutor de tudo na sua vida e também do seu comportamento, do nosso comportamento naquilo que nós estamos chamando aqui, nessa lição aqui, de mídias sociais, sobre saber usar. É isso, meus queridos. Amém? Finalizamos aqui a nossa lição de hoje. Semana que vem, tomara, né? Se não der um furo, como demos na semana passada, né? Deixamos vocês na mão. Que o Senhor nos ajude, né? Sempre com a sua graça. Lição 19. Maturidade em tempos de perdas e luto. Olha só, um tema bem legal, bem atual, né? Infelizmente, diria assim. Infelizmente pela época que vivemos, não infelizmente por causa do tema, tá bom? Lucas 7, de 11 a 17, a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim, tá bom? Porque quando eu disse aqui que cidade de Naim, né? A viúva de Naim, né? Então a viúva, né? O marido dela não era Naim, ela era de uma cidade chamada Naim. É só isso, tá? Nos veremos lá com a graça de Deus, sempre, né? Deus seja contigo, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado mesmo pela tua companhia. Fiquem na paz, se cuidem. Amo vocês. Beijo. Tchau, lindos, e até semana que vem. Beijinho.